Oi, vamos continuar então nosso estudo, né? Nossa conversa sobre as mulheres do Evangelho. Só relembrando que no primeiro vídeo nós falamos um pouquinho sobre o contexto da sociedade da época em que essas mulheres, né, na época de Jesus, elas eram submetidas. Então, era um mundo muito machista, uma sociedade machista, e a mulher não tinha valor nenhum. Ela era usada, esse pode-se dizer que é o termo correto, ela era usada como um objeto. E Jesus chega devagarinho, né, sem imposição, com todo respeito a tudo que existia na época, os costumes, as leis. Ele chega e vem colocando a mulher em igualdade com os homens, mostrando que não há diferença. Então, ele começa o seu trabalho permitindo, coisa que não se permitia na época, que as mulheres se aproximassem. Maria de Betânia, por exemplo, a irmã de Lázaro, ela se sentava aos pés de Jesus junto com os homens para ouvi-lo, para aprender sobre os seus ensinamentos. Jesus fala com a mulher adúltera, ele também conversa com a mulher samaritana, e aí vem a Maria de Magdala, ou Maria Madalena também, que é um outro exemplo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Maria Madalena. Deve-se a São Tomás de Aquino esse nome Madalena. A gente tem que lembrar que com o passar dos anos, com as diferentes traduções, né, de hebraico, aramaico, do grego, então esses nomes eles vão sofrendo uma pequena modificação. Então, provavelmente, Madalena veio de Magdala, era Maria da cidade de Magdala, Maria de Magdala. E Maria Magdalena, Maria Madalena. Então, deve-se a São Tomás de Aquino esse título, esse nome de Maria Madalena. E Magdala, relembrando, é a terra onde ela nasceu. E em Lucas, ele se refere a Maria de Magdala, Maria Madalena. E ele fala assim: Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Essa expressão, 7 demônios, o Rodrigo Silva, ele explica que esse nome significa que poderia indicar um gravíssimo mal físico ou moral. Em Lucas, no capítulo 11 e versículo 24 em diante, fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, é forte, né? Quando ele fala, o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso.
Não achando, torna para casa e leva consigo outros 7 espíritos. Então, a tradição que perdura até hoje, né, o que se diz, é que Maria Madalena, ela era uma prostituta. E lá no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, ele narra a história de conversão de uma prostituta. É uma mulher anônima, não fala o nome, mas é uma pecadora. E ela, sabendo que Jesus estaria como convidado de um fariseu, ela vai até lá e ela chora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca com os seus cabelos e unge com o perfume os pés de Jesus. Então, considera-se que Maria de Madalena era uma prostituta. E Maria de Madalena foi a primeira apóstola, entre aspas, a discípula de Jesus, discípula. Então, ela é considerada apóstola dos apóstolos, porque ela foi de uma fé, ela foi de uma determinação, de um amor, assim, sem limites. E ela acompanhava Jesus para todo lado. E Maria de Madalena tem um papel muito importante, porque ela sempre esteve junto com Jesus. Ela, Maria, a mãe de Jesus, e João, o apóstolo João, estiveram com Jesus durante a sua ida para o Calvário, a sua crucificação, o tempo todo. Maria de Madalena não saiu do lado de Jesus em momento algum. Ela esteve com ele o tempo todo presente. E ela também foi a primeira mulher a proclamá-lo na Páscoa, né? A falar sobre a ressurreição. Ela foi essa portadora. Então, ela estava lá no Calvário, ela, Maria, tinham outras mulheres também. Só lembrando que o único discípulo que ficou lá junto com Jesus foi João. Os outros todos fugiram amedrontados. João foi o único que esteve junto com todas as mulheres. E essas mulheres, elas, quando Jesus, né, é descido da cruz, José de Arimateia recolhe, envolve o seu corpo num lençol de linho, né, um tecido de linho, e leva para um sepulcro fora da cidade. E Maria de Madalena, ela acompanha tudo isso. Então, ela atravessa a cidade, ela, as outras mulheres também, passam por lugares sombrios, né? Elas correm o risco porque elas tinham que passar pela guarda. E Maria de Madalena foi a primeira que estava lá. E o Evangelho conta que ela, estando lá no sepulcro, é ela quem vê, quem percebe, quando ela chega, que o sepulcro estava aberto. E ela corre para avisar Pedro e João. E os 3, então, retornam ao sepulcro. E constatam, né, que o sepulcro estava aberto e estava vazio. Os 2 discípulos voltam para casa, mas Maria de Madalena não, ela permanece lá. E aí começa um novo percurso da história de Maria de Madalena, né? Maria de Magdala. E aí a gente percebe que vai da incredulidade à fé. Porque quando ela volta e entra no sepulcro, que estava vazio, ela vê 2 anjos, 2 luzes, né? 2 anjos. E ela pergunta para onde foi levado o corpo do Senhor. E ela volta-se para fora e vê um vulto. Ela não reconhece esse vulto e ela pensa que é o jardineiro. Então, ela dirige, aquele vulto fala com ela assim, ela achando que era um jardineiro, né? E ele pergunta para ela, por que tu choras?
E Maria de Madalena responde: se tu tiraste-me onde o puser, diga-me onde o pusestes e eu o buscarei. E esse vulto era Jesus, que ela não reconhece. E aí ele fala para ela, Maria. Quando ele fala Maria, ela assustada e admirada, né, surpresa, ela responde, Rabone. Rabone em hebraico significa mestre. E aí Jesus olha para ela e dá a ela uma grande missão. Ele fala, não me retenhas, porque ainda não voltei a... Não me retenhas, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí Madalena, muito surpresa, ela volta, vai ao encontro aos discípulos e ela fala, vi o Senhor e ouvi o que ele me disse. E aí a gente pode ficar perguntando, né? Mas se Jesus veio naquele mundo, naquela era, naquele período tão machista, por que ele aparece para uma mulher, para logo uma mulher, uma ex-prostituta, e dá a ela essa missão de falar sobre a sua ressurreição? Jesus, nesse momento, o que ele quer mostrar para a gente? Que o amor do Pai, ele resgata a dignidade e não define o futuro de ninguém. Não pelo passado, mas vai definir pela boa nova, pela vitória da graça, pela modificação, pela transformação que ocorreu moralmente no espírito, né, tornando-se um espírito grande, mais elevado, com fé, que dedica ao Pai, ele transforma esse ser. Então, ele quer mostrar isso, que não é o passado que importa. Importa é aquilo que vai acontecer para frente, a transformação que vai acontecer. E Jesus, por causa desse amor tão grande, essa dedicação que a Maria teve com ele e com os ensinamentos do Pai, é como se fosse um reconhecimento de tudo isso. E Jesus, então, dá a ela essa grande missão de levar a boa nova, né, da ressurreição, da volta do Pai. Santo Agostinho, ele diz, Deus é tão próximo que até os fios de nossas cabeças estão contados. Só na verdade de Deus é que realmente encontramos a nossa verdade. Somente nele sabemos sobre nós e o conhecemos. E aí a gente vive, né, nesse período que as pessoas estão tão distantes de si mesmas, né? Não apenas fisicamente, e espiritualmente falando, né? Essa dificuldade moral das pessoas, né? E a necessidade que todos nós enfrentamos de fazer essa transformação interior, né? A maioria das pessoas no mundo vive valorizando o exterior, a parte material, sem pensar a importância que tem esse trabalho com o espírito, o desenvolvimento moral e espiritual de cada ser. Hoje em dia, especialmente com essa riqueza tecnológica que a gente vive, né? Cada hora é uma novidade, é uma coisa diferente. A gente se entrega a esses prazeres, né? Esses prazeres momentâneos, isso enche a mente da gente de uma forma que não dá espaço para mais nada. E a gente precisa parar,
pensar e, como dizia, né, Santo Agostinho, retornai para dentro do vosso coração. Aqui nos chama a atenção para a necessidade que todos nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e passar a enxergar o outro como um ser que está em crescimento, em busca de evolução, tanto assim como nós. Então, ao invés de apontar o erro, de criticar o tempo todo, é hora de voltarmos para nós mesmos e pensar nos erros e nos vícios que cada um de nós tem. Pois Jesus, assim como Maria Madalena, ele dá a todos nós essa oportunidade de recomeço, de novo ciclo, novo trabalho, novos estudos, novos conhecimentos para a gente conseguir trabalhar esse desenvolvimento moral e espiritual.